partirei para a terra prometida. Está no ar mais uma live do projeto Jesus, a Fonte que Salva, com o pastor José Fernandes. Sejam bem-vindos. Seja um missionário virtual. Compartilhe esta live com a família e amigos. Voltar, sua igreja vem buscar para a pátria tão querida. Sejam bem-vindos a mais uma live do projeto Jesus, a Fonte que Salva. Deixe o seu glória nos comentários, compartilhe e seja um missionário virtual. Canta minha alma a glória de Deus. Oh, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, indo para o céu. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo, o nosso Deus. Estamos dando início a mais um trabalho nessa noite para a glória do nome do Senhor. E você é o nosso convidado. Seja muito bem-vindo nesta noite ao projeto Jesus, a Fonte que Salva. Louvado seja Deus. Meus irmãos, hoje é um trabalho um pouco diferenciado, é um trabalho de ensinamento da palavra de Deus. E nesta noite Deus tem uma palavra para a minha e para a tua vida. Portanto, vai se ajeitando, tomando posição, porque no final desse trabalho nós temos a oração da fé, onde Deus está fazendo assim grandes coisas pelo seu povo, e você não é diferente. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje Deus tem aqui uma palavra especial. Basta que você participe conosco nessa noite desse trabalho. Você que serve ao Senhor, você que ainda não conhece Jesus, mas que tem desejo de conhecer, está igual Nicodemos. Nicodemos, ele não servia, a Deus, mas ele tinha desejo de conhecer a Jesus. A nossa saudação para a nossa irmã Lima Santos, acredito que seja isso, minha irmã. Se não for, me perdoe em nome de Jesus. Lima Santos, Deus abençoe sua vida, no nome do Senhor. Então, Nicodemos, ele tinha o desejo de conhecer Jesus, devido à sua fama, ali percorrendo, e todo mundo falando de Jesus, e Nicodemos desejou conhecer Jesus, mas a posição social de Nicodemos, ela não permitia isso. Nicodemos, ele tinha receio de ser visto pelas pessoas da sua classe social. E ali ele
resolve dar um jeito de conhecer a Cristo. Então você que não conhece a Jesus, te convido nesta noite a vir conhecê-lo através da sua gloriosa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Que Deus te abençoe. Eu não sei se é um homem ou se é uma mulher. Lima Santos, acredito que seja um homem, né, irmão? Eu creio, eu posso até estar enganada, né? Mas eu gostaria que a irmã falasse da sua cidade. Eu estou achando que é de Cajamar. É a irmã... eu esqueci o primeiro nome dela, mas, se não me engano, a irmã coloque aí para mim, fazendo um favor, minha querida. Eu creio que é a irmã de Cajamar, né? Congregou com a gente lá no Pastor Ricardo, né? Então, eu gostaria de saber se eu estou certa ou eu estou errada. A irmã pode colocar para mim? Por gentileza. Na verdade, está fugindo daqui. O nome Lima, tanto é para homem como para mulher. Por isso que eu estou... Como o nosso aparelho aqui fica um pouco distante da gente, tá? Para que possamos fazer a gravação. Então, às vezes não dá para a gente reconhecer, a foto fica bem pequenininha. Por favor, não nos ignore. Mas se irmão ou o irmão puder aí se identificar de forma melhor, nós agradeceríamos. Mas desde já, receba a nossa saudação e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso trabalho. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa saudação para os nossos irmãos de todo o Brasil, irmãos. Ali, eu não posso esquecer a irmã Benedita. Ah, você só fala da irmã Benedita toda vez. A irmã Benedita, irmã, ela é especial para mim porque ela é minha mamãe. Tá? Ela é especial porque ela é minha mamãe. Depois de muitos anos, né, ela veio conhecer Jesus. Hoje ela é viúva, né, e ela está ali com a nossa irmã Leni e nosso irmão Ailton, na Serra da Barriga, que pertence à União dos Palmares, Alagoas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. A nossa saudação para todos os irmãos ali de Alagoas, Pernambuco, Bahia, Ceará, Sergipe, Maranhão, Rio Grande do Norte, todos os irmãos Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, aqui de São Paulo, Francisco Morato, Cajamar, Osasco, Grande São Paulo, Mauá, irmãos todos, que é muita gente, e nós não conseguimos falar o nome de todo mundo, mas a nossa saudação para todos, sem exceção, no nome de Jesus. Vamos fazer uma oração e após a oração, vamos estar louvando ao Senhor com a nossa irmã Inês. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano e querido Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, estamos a Deus iniciando, Senhor, esse trabalho para louvor e glórias do Teu nome, Senhor. Deus maravilhoso e fiel, que nesta noite, meu Pai, nos dê a direção, Senhor, para que possamos fazer esse trabalho diante da Tua presença. Abençoe esse trabalho nessa noite. Abençoe, Senhor, a todos quanto estiverem e ainda vão vir para participarem, Senhor, desse trabalho. Eu te peço a bênção para todos, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Nossa irmã Maria Conceição, a nossa saudação, minha amada irmã. Deus abençoe sua vida. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Vamos
louvar a Deus com a nossa irmã Inês. E enquanto a irmã louva, eu e você, juntos, nós adoramos ao nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A paz do Senhor, meus amados. Deus é lindo. Aleluia, Jesus. Antes de eu louvar a Deus com 2 hinos da harpa cristã, eu costumo sempre falar harpa. Harpa cristã. E o irmão ou a irmã Lima Santos, se eu me equivoquei, gostaria de saber, né? Se realmente é a pessoa qual eu falei para o meu esposo ou se é uma outra pessoa com sobrenomes iguais, né? Mas seja homem ou mulher que entrou aqui, né, na nossa live, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje é culto de ensinamento pelo pastor José Fernandes. Está trazendo aí uma palavra de fé, de esperança, de vida, né, para você. E Deus nos concede este dia. Eu agradeço sempre a Deus por mais uma vez estar aqui, né, com vocês, com os irmãos, né, fazendo a obra de Deus. E desde já eu quero agradecer a todos que vêm orando por mim, pelo processo que eu estou passando, sabendo que Deus está dando resultado de tudo isso, irmão. A prova é que eu estou aqui falando convosco. Oh, glória! Então vamos louvar a Deus com o hino da harpa cristã. E quem não estiver em mãos, pode baixar no Google, para a honra e glória do nome de Jesus. O hino 442 da harpa. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso, meu bom Jesus, tens me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, de onde virá. Breve verei o bom Jesus, oh aleluia, e viverei
em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Oh, aleluia, Jesus! Santo é o teu nome para sempre, Pai. Vamos louvar a Deus com mais um hino. O hino 401 da harpa cristã, meus irmãos. Vá se interagindo, entre aí, entra na live, irmão, para ouvir esses louvores da harpa, para ouvir a palavra de Deus. No final dessa live vai ter a oração da fé. Oh, glória! E eu tenho certeza que nesta noite Deus tem um milagre na tua vida e na minha. Aleluia, Jesus! 401. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta. Breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa. Breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta. Breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que ele clama, breve Jesus voltará. Não haverá mais, não clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Mais uma vez. Consola o coração que ele clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Oh, glória, Pastor José Fernandes. Eita, Jesus.
Deus poderoso. Glória a Deus. Breve, irmãos. Breve Jesus, ele voltará. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer aqui uma leitura na palavra de Deus. Hoje a leitura ela encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Estaremos lendo alguns versículos. Ezequiel está no Antigo Testamento, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Né? Glória a Deus. E o título ou a epígrafe é o seguinte: o Vale dos Ossos Secos. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dizei-lhes: ossos secos, Oh, glória. ouvi Aleluia, a Jesus. palavra do Senhor. Deus verdadeiro. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porém vós o Espírito. Vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles. Glória a cresceu Deus. a Aleluia, carne, Jesus. E estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dias, vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, ó Espírito, que assopra sobre estes mortos, para que vivam. Glória a Deus. Soberano e glorioso Deus, Oh, aleluia, Jesus. em nome de nosso Senhor Jesus, a nossa gratidão a Ti nesta Deus. noite, Senhor, por estarmos, meu Pai, na Tua presença, fazendo esse trabalho, ó Deus. Te pedimos que o Senhor venha sobre nós e sobre todos quantos estão participando desse trabalho. Jesus. Deus poderoso, Abençoe. abençoe a cada um, Senhor. É o nosso pedido e nós te agradecemos em nome Oh, glória. do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos ouvir mais um louvor? Agora é com a irmã Inês, mas não ela vai cantar, tá? Não é ao vivo. Ela cantando aqui. Através do seu trabalho, os irmãos vão assim conhecendo o trabalho da irmã Inês.
Deus te abençoe, te dê graça, te ajude, te fortaleça. Que você continue firme na presença de Deus. Porque logo em seguida nós estaremos falando da palavra do Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha aqui. Que louvor bonito. Medita na letra desse louvor. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Meu filho, por que tanto desespero? Sou Deus que abriu o mar vermelho para assim. meu povo a pés enxutos. O nosso Deus é o mesmo, meu amigo. Oh, Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Dei a ele autoridade. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Lembra, Josafá ganhou a guerra louvando, pois na peleja estava trabalhando. E a vitória. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quero falar com você. Quantas vezes em silêncio eu trabalho, te carrego. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Cansados, e não escuto você dizer: Pai, muito obrigado. Glória. Quantas vezes eu levanto do meu trono. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quantas vezes te livrei dos inimigos. Oh, Eu sou teu Deus, eu sustento o teu fôlego e o teu sono, filho meu. Mesmo Bendito que seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. comigo, Glória. Ei, Jesus. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Quantas vezes eu Glória a Jesus é fiel. meu trono. Glória. Quantas vezes te livrei dos inimigos, porque sou teu Deus, eu sustento o teu fôlego e o teu sono, filho meu. Oh, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Sempre serei fiel. Quantas vezes Louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. inimigos. Adore aí na sua casa. Adore aí com a sua Oh, família. aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Teu fôlego, Deus é fiel. Aleluia. filho meu. Mesmo que for infiel comigo, sempre serei fiel. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Ainda, irmãos, que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Bendito seja o nome do Senhor.
Meus irmãos, aqui na leitura em que fizemos, vamos meditar aqui com os irmãos nessa noite, na palavra de Deus, sobre o vale dos ossos secos. E diz assim a palavra do Senhor: e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Deus, ele tem as suas N formas de se manifestar ao seu povo. Deus não tem somente uma única forma. Não. Ele se revela da maneira que ele acha melhor, da maneira que lhe apraz. Então veja bem, Deus, ele se revela através de uma visão para o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel era um jovem que estava sendo preparado para o sacerdócio, não para ser profeta. Profeta, irmãos, no Antigo Testamento, não era uma profissão. Não tinha salários. Viu? Eles não eram remunerados. Porém, viviam da obra de Deus. Tá? E agora Deus, ele vai se manifestar através de uma visão para o profeta. E ele tem aquela visão, e de repente o profeta tem essa visão. Sonho, visão. E agora Deus, na visão, vai transportá-lo para um determinado lugar. E naquele lugar, Deus vai mostrar algo para o profeta. Algo que ia deixar o profeta assustado. Porque no Antigo Testamento, o profeta, ele não era só usado para uma pessoa em particular, individual. Não. Ele era usado para as nações. Ele era usado para o reino, para os reinos, para os reis, advertências. Principalmente o povo de Deus. Hoje você, se quiser servir a Deus, você serve. Se não quiser, a escolha é tua. No Antigo Testamento não era assim. Então Deus dá um aviso. Se a pessoa, ou o reino, ou a nação não entrasse, não se ajustasse perante o Senhor, aquilo que ele falou sobre a pessoa viria. Então veja bem,
Primeiro, Deus dá ao profeta uma visão. O profeta fica impactado com aquela visão. Agora, Deus transporta o profeta, leva ele para um determinado lugar, porque naquele local onde Deus iria revelar para o profeta o que estava acontecendo. Aleluia, Jesus. E quando o profeta chega naquele lugar, aquele lugar era um vale. Ou seja, era um cemitério. Cheio de ossos secos. Não tinha nem pele mais, não tinha nada. É ossos secos. Vale, ossos secos. E aí Deus manda o profeta olhar para aquela situação, aquele cenário. E o profeta fica incrédulo, sem entender nada. Imagino eu agora o profeta naquele local, dentro da visão, vivendo aquele sonho, aquela visão. E aí Deus olha para o profeta e pergunta: poderão reviver esses ossos? Oh, glória. Eliseu. E eles respondem: Senhor, tu sabes. Porque o profeta sabia que Deus podia fazer todas as coisas. Então, o que representava aqueles ossos, aquele cemitério, na visão que Deus deu ao profeta? Aquele vale de ossos secos representava Israel, a nação de Israel. Eu estava dando para Ezequiel uma visão a nível nacional, mostrando o estado espiritual de Israel para o profeta. E aí ele pergunta: poderão reviver esses ossos? Imagina. Israel estava morto espiritualmente, no sentido físico. Era um momento difícil. Israel estava afastado de Deus. Perdeu a aliança com o Senhor. E agora Deus leva o profeta até o vale e mostra para o profeta o estado espiritual que estava vivendo a nação de Israel. Morte, Israel estava morto espiritualmente, morte espiritual. Depois da morte espiritual vem a morte física. Depois da morte física vem a morte eterna. Israel estava morto espiritualmente. Perdeu o contato com Deus. Quantos, irmão, hoje na nossa época chamada hoje, quantos estão na casa do Senhor, mas estão mortos espiritualmente? Estão no vale de ossos secos. Perderam a vida. Perderam o contato com o Criador. Viu? Outros já sumiram. Glória. Já se declararam que não são mais crentes mesmo.
Já sumiram, já debandaram. E outros ainda estão ali. Mas estão mortos. Porque perderam o contato com o servo de glória. Perderam o contato com o Criador. E o profeta olha para aquela situação e diz: só o Senhor pode fazer alguma coisa. A paz, nossa irmã Evanilda. Perderam o rumo do céu. Nem crê mais na salvação. Vão para a igreja. Mas, irmão, aí você está julgando? Não, eu não estou julgando. É a palavra que diz isso. Aleluia, Jesus. É a pessoa que diz isso. E veja bem. Quando a pessoa está dentro da igreja, mas lá fora está fazendo tudo que o mundo oferece, eu te pergunto, esta pessoa está em Cristo? Não, irmão. Quem está em Cristo, nova criatura é. Oh, glória. Quem está em Cristo, ele busca primeiro as coisas do alto. Ele anda envolvido com as coisas de Deus. Isso é na igreja, é no trabalho, é na faculdade, é no colégio. Aonde ele está envolvido com as coisas do céu. Observe que nem pele mais tinha, os ossos, eram só os ossos. Você já foi em cemitério? Depois de um determinado tempo, os ossos daquele cadáver é tirado e colocado no outro. Se a pessoa não comprou a cova. E se comprou, está lá só o osso, não tem mais nada. Assim é de Israel. Quando Deus levantava alguém para reger Israel, colocar Israel no prumo, a nação de Israel, o povo de Deus se voltava para Deus. Quando esse líder morria, logo o povo desviava-se dos caminhos do Senhor. E eu te pergunto, hoje é diferente? É não, irmão. A palavra diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu sempre digo, sempre falo a mesma coisa. Não tem crente super-homem nem mulher maravilha. Se engana quem pensa que tem, não tem. Não tem super crente. Não tem super crente, irmão. Nós temos que andar em oração, em constante oração, como diz o hino. Em comunhão com o Criador, não é em união, viu? Ó, se mordendo não. É comunhão. Ó, tão bom. E quão suave é
que os irmãos vivam em união. Não é união, Glória a Deus. é união. O problema é fulano quer ser maior do que cicrano. Fulano é mais sábio do que Beltrano. Ah, fulano é mais crente do que cicrano. Isso não existe, irmão. Cada um procura fazer sua parte. Deus está dizendo para o profeta, olha, o meu povo estão mortos para mim. Porque para Deus não tem meio crente, ou tu é ou tu não é. Ah, eu acho que eu estou meio salvo. Não tem, ou tu está salvo ou tu não está. Eu acho que eu estou indo mais ou menos, eu estou mais ou menos no caminho, ou tu está no caminho ou tu não está. Não tem meu salvo, não tem meu caminho, não tem minha salvação, não tem meu crente. Ou tu é ou tu não é. Ou tu sobe ou tu desce. O povo de Israel eram assim. E nós não somos diferentes, irmão. Nós não somos diferentes. E agora Deus pergunta para o profeta, poderão reviver esses ossos? Vocês lembram aí do hino que diz, tem vida aí? Será que tem vida aí? Ou será que nós estamos fazendo somente um número? Porque tem crente que eu vou te falar, viu? Falou de uma greve, ele tá na frente, é o grevista. Confusão, ele é o número 1. Agora chama ele para orar, para tu ver se ele vai ser o número 1. Aleluia, Jesus. Não, irmão. Nós precisamos ser diferentes. O profeta sabia que Deus poderia dar vida. E Deus dá vida a todos quanto buscarem. Nós estamos vivendo um cenário mundial, isso é mundial. Não é nacional, isso é mundial. Aonde você não sabe mais quem é quem. Tem igrejas para tudo quanto é gosto. Isso que eu estou falando aqui para vocês, isso que eu prego aqui, nas redes sociais, na internet, quase já não se pega mais. A verdade. A verdade. Naquele grande dia, grande será a surpresa. Aleluia, Jesus. Pessoas que a gente jurava de pé junto que ele ia estar lá, e não vai estar. E pessoas que nós jurávamos que não ia, e vai estar lá. Israel fazia tudo o contrário.
Quando Deus falava que não era para se contaminar com nação tal, era melhor Deus falar assim, vá lá. Porque parece que era de propósito. Eles iam mesmo e faziam o contrário. Observa quando Moisés sobe ao monte e deixa Arão embaixo. E Deus lá no monte, Deus fala para Moisés, desce Moisés, porque o teu povo pecou. Nem povo de Deus era mais, agora é o povo de Moisés. Desce lá. Por quê, irmão? Quando Arão ele está aguardando Moisés e Moisés demora a descer, o povo começa a fazer pressão. Olha Arão, tem que mudar. Moisés não desceu mais, Moisés morreu, Moisés já era. Por quê? Porque o povo não ficaram em oração. O povo ficaram em festa. E aí Arão representa aquele líder que não tem chamado. Aquele líder que cede às pressões, que não tem convicção, que a visão dele é material e não é espiritual. Moisés não, Arão representava esse tipo de líder. É tanto que quem é chamado não é Arão, é Moisés. Aí quando Moisés desce, Arão vem cheio de desculpa. Tá cheio, irmão, de líderes assim por aí. Levando o povo ao erro, pregando facilidade, pregando somente bênção terrena. Pô, todos nós sabemos que quem anda na presença de Deus também é abençoado. Todos nós sabemos disso. Glória a Deus. Mas precisamos pregar a palavra. A palavra tem que nos confrontar. Se estamos errados, estamos errados. Porque Deus, ele não tem o culpado por inocente. Não. Pode vir do jeito que vier. Deus é amor. Deus, olha, Deus é amor. Deus é amor. Mas também a justiça, se for um consumidor também. Aí Deus diz ao profeta, profetiza sobre os ossos. Vai. Profetiza sobre eles. Porque eu vou dar vida de novo a eles. O povo de Israel iria experimentar um novo avivamento. Por isso que Deus mandou o profeta profetizar sobre eles. E a nossa nação oxalá que experimentem um novo avivamento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque hoje você sai na rua, você não sabe mais quem é e quem não é. Eu tava dizendo para um certo irmão, eu falei, você quer encontrar? É claro que eu não estou aqui, irmão, generalizando, tá? Você que está participando comigo, abra os ouvidos, preste atenção no que eu estou dizendo, para não sair falando coisa que não deve por aí.
Eu não estou generalizando, irmão. Mas se você quer encontrar obreiros hoje, vá no shopping. Bermuda, camiseta regata, óculos escuros, tênis, estão ali passeando, fazendo compra. Aí à noite vai para a igreja. E aí depois fala, não, Deus não falou comigo. Você foi cultuar o Senhor? Você levou um culto de gratidão a Deus para oferecer a Ele na casa dele? Não. A casa do Senhor não é passatempo. Não é praça, não é banco de praça, irmão. É um lugar onde nós vamos adorá-lo. Aí acontece uma situação complicada, chama o obreiro para orar. Como é que ele vai orar? Porque estão mortos espiritualmente. Aí a ovelha precisa de uma palavra? Não tem. Precisa de um conselho? Não tem. Tem o quê? Vai ensinar o quê? Vai aconselhar o quê? Muitos por aí já casaram sei lá quantas vezes. Vai ensinar fidelidade como? Como é que vai ensinar uma coisa que não vive? Mortos espiritualmente. Outros estão pegando a igreja do Senhor Jesus, estão vendendo como se fosse rapadura. Pegando a igreja, fazendo um pacote e vendendo. Vende com membros, vende com membros e vende com tudo. Mas isso, naquele grande dia, Deus vai chamar no acerto de conta. Ou você acha que não? Gabriel Santana, Deus abençoe, meu jovem. A paz de nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, o povo de Israel, a nação israelita, estavam mortos espiritualmente. E muita gente hoje está morta espiritual. Aleluia. Oh, glória. Não acredita em mais nada. Não crê em mais nada. Como que Deus vai falar com alguém morto? Não, para aí, pastor. Mas a Bíblia diz que Deus, ele mandou Lázaro, não, ele mandou ele sair. Ele não foi lá falar com Lázaro. Ele mandou ele sair. Ele ressuscitou ele. Assim como Deus falou para o profeta profetizar, porque ele iria dar vida aos ossos. E Lázaro estava morto fisicamente. O povo morreu, irmão. Quantas pessoas caminharam com Jesus, conheceram a Cristo, praticaram as boas obras, andaram na presença do Senhor. E hoje você vai conversar com ele e parece que ele nunca ouviu falar de Jesus.
Então é hora de nós dobrarmos a vigilância. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A vigilância, irmão. Olhai, orai e vigiai. As três coisas têm que andar juntas. Não, mas eu trabalho demais. Então, eu só vou para a igreja a cada 60 dias. Vou lá no culto das 7 da manhã. Você acha que isso é o suficiente? Para que é que você foi chamado na casa do Senhor? Aleluia. Santo é o teu nome para sempre, Deus. Ou você acha que Deus salva o homem simplesmente por salvar? Não, vou salvar você não ir para o inferno. Você vai... Não, meu irmão, não. Cada um, Deus tem um chamado com cada um de nós na sua casa. Uns são músicos, outros são cantores, outros são porteiros, outros vão para o ministério. Outros ficam ali. Outros ficam ali para organizar as coisas. Outros ficam ali para olhar os carros. Outros aleluia. Na oração. Oh, aleluia, Jesus. Outros para aconselhamento. Para cada um, Deus tem um chamado. Ninguém vem para a casa do Senhor para ficar de braço cruzado, ninguém. Quando nós entramos no quartel, cada um tem um papel lá dentro. Agora, será que estamos fazendo isso? Será que estamos fazendo isso? Será que estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos? Será que eu estou de acordo com o que Deus quer que eu esteja? Glória. Ou eu estou igual o vale, lá no vale? Só osso. Não tem mais vida em mim. Será que é isso que Deus quer de mim? Muitas pessoas têm uma visão equivocada da salvação. A primeira reunião é às 5 da manhã. Às 5 da manhã eu estou lá. Ali, eu ouvi o que o pastor falou. Tudo certo. Eu fiz ali a campanha das 300 rosas, das 500 rosas ali, mas tudo material. Material. Eu estou sempre buscando o material. Será que é isso que Deus quer de mim? Buscai primeiro que o reino dos céus e sua justiça. E quantas pessoas estão do meu lado e eu não falo de Jesus para ele, eu não falo de Jesus para ela. Certa feita, não faz muito tempo, né? Certo, irmão? Vem com seu carro, o rapaz está descendo e não sei o que aconteceu, que o rapaz foi na contramão e jogou a moto em cima do carro.
E ali quebrou a perna, e o rapaz ficou gemendo, e aquela situação toda ali e tal. E chama a polícia para fazer a ocorrência, aquele negócio todo. Ficou mais de 1 hora lá parado. E sequer falou de Jesus, ó camarada. Um obreiro. Sequer falou de Jesus. Cadê a oportunidade? Deus nos dá a oportunidade, irmãos. É verdade. Eu falei, aí, você falou de Jesus? Não, que é isso? Não, senhor, não. Eu falei, como não? É verdade, Senhor. Como não? E se o rapaz parte sem conhecer Jesus? Irmãos, preguemos a palavra em tempo e fora de tempo. Eu não estou falando aqui de denominação, não estou falando aqui de A, de B, de C, eu estou falando da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não estou falando aqui de placa de igreja, estou falando de crentes. Porque quando Deus leva o profeta no vale, Deus não disse para o profeta as denominações. Olha, esse aqui é da igreja tal. Não, Deus mostrou a situação do povo dele, do povo de Deus, da nação inteira. Aqui é uma visão a nível nacional. E Deus disse, pode reviver esses ossos? Então é momento, meus irmãos, de nós despertarmos. Viu? Olha, pastor, mas a minha igreja ela não tem esse hábito. A tua igreja é isso aqui, irmão. Ó, a Bíblia é palavra. A minha igreja é a palavra. A palavra, ela é a bússola. Ela é a orientação do cristão. Naquele grande dia lá, Deus não vai falar para você, olha, você é da igreja tal, meu filho. Então eu entendo você, que você era muito bonitinho, muito charmosinho, você não podia pregar, porque eu... Não, meu filho, você vai prestar conta pelos seus atos. Eu vou prestar conta pelos meus atos. Deus não vai chamar ninguém. Vem cá você da Assembleia de Deus. Os assembleanos, fiquem nessa fila. Os batistas, fiquem nessa. Os metodistas de lado. Não. Lá não terá placa. É um povo santo, zeloso e de boas obras. Vai para lá. É desse jeito, Deus. Ô glória. Que nós possamos, nessa noite, irmãos, guardar essa palavra. Vamos procurar fazer a obra de Deus. Independente de credo. Independente da sua denominação. Vamos fazer a obra de Deus enquanto é tempo. E se você está na igreja, na sua congregação, feito igual o Estado de Israel, você é um osso seco. Está estrelando. Tem que voltar a trabalhar para Jesus. Você é músico. Deixa eu te tocar por quê? Você era um obreiro. Por que parou? Você era uma irmã que louvava. Por que parou? É o talento que Deus te deu. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos nos interagir na obra do Senhor Jesus. Esforça-te. Deus, ele disse para
Josué. Olha o que Deus disse para Josué. Esforça-te, Josué. E tem muito bom ânimo. Não bastava ter só ser ânimo, tem que ter muito. Porque a obra de Deus é espinhosa, irmão. É espinhosa. E muitas vezes nós queremos somente ver nós. Nosso reino. Sabe o Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí nós oramos diferente. Seja feita a minha vontade, assim na terra para mim, e no céu nada, só na terra. Precisamos, irmão, sermos diferentes. Fomos chamados para fazer a diferença. Onde quer que estejamos, temos que ser diferentes. Louvado seja Deus. Vamos orar? Que Deus te abençoe. E agora, orar por aqueles que precisam de oração. Nessa oração, vou estar aqui apresentando o nosso pastor Marcos Augusto. Eu ainda pedi uma resposta, mas não me mandaram ainda. Não sei como está o estado de saúde dele. Está internado. Orar por ele. E qual é a sua causa? O que é que você precisa de Deus? Coloca aí a sua fé em ação agora. Ah, não, irmão, esquece irmão José. É eu e você e eu, somos nós, juntos, a nossa fé. Vamos fazer uma corrente de fé agora. E a palavra diz que tudo é possível ao que crê. É tudo, irmão. Então, com a nossa pequena fé, vamos uni-la agora. E vamos orar ao Senhor. E Deus, com certeza, vai nos dar vitória. Soberano e querido Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, estamos, ó Deus eterno, fiel e poderoso, apresentando ao Senhor todas essas pessoas, ó Deus, todos os irmãos, meu Pai, que unidos, Senhor, unidos pela mesma fé, crendo, ó Deus, no sobrenatural, Senhor. É, Jesus, aleluia. Aquela causa, ó Deus, que o homem não pode resolver. Aquele milagre, Senhor, aguardando em Ti. Ó Deus fiel. Usa de misericórdia, Senhor, agora. É, Jesus. E ajuda-nos, ó Deus, na nossa incredulidade, como diz a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos com a nossa pequena fé. Ó Deus, alcança o Teu filho, alcança a Tua filha. É, Jesus, aleluia. Meu Pai, Senhor, tem de misericórdia. Aquele milagre, Senhor, que ora há tanto tempo está aguardando de Ti. Vem ao encontro dele agora, Senhor. Entra naquela UTI, naquele leito, e dá vida, Senhor, aqueles ossos secos agora. Oh, meu Pai, nós te pedimos, ó Deus, por todos esses irmãos, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Então somente cremos
Amém. Quer louvar? Nossa irmã Inês vai louvar o Senhor. E daqui a pouco a gente encerra. Louvado seja Deus. Oh, glória, que palavra, irmã. Que palavra, meu Deus. Eu quero, irmão, enquanto eu viver nessa terra, eu quero louvar a Deus com o meu pulmão, com a minha alma, com o meu coração. Eu quero adorar. E eu quero aproveitar e parabenizar todos aniversariantes do mês de outubro. Oh, glória! Hoje é dia 1º, estamos começando esse mês com bênção dos céus, produtividade, né? Para a honra e glória do nome de Jesus. E eu quero aqui falar para os irmãos que o Brasil intitula, né, esse mês como mês Outubro Rosa. E eu, como estou passando por esse processo do câncer da mama, eu quero orientar você, mãe, você, mulher, a se conscientizar e todo ano fazer esses exames, né, da mamografia. Eu quero conscientizar você, porque eu estou passando por esse processo, sabendo que o resultado já é milagre. Oh, glória! No nome de Jesus. Eu estou feliz, irmão, por estar de pé, por estar aqui conversando com você, aí do outro lado dessa telinha. Fico muito feliz. Viu, meus queridos? Deus abençoe a vida de vocês. E agora vamos louvar. Aleluia. Que eu agradeço a Deus louvando por tudo que Ele tem feito por mim. Aleluia. Hoje aqui, neste lugar, Deus vai se manifestar com poder e grande glória. Pela fé já posso ver a mão de Deus a escrever, meu irmão, a tua história na parede da memória. Mas com o rei foi diferente, apareceu para aquela gente com seu punhão de honra. Foi de fronte um castiçal na estucada parede real, o fim de uma trajetória. Deus escreveu, mene, mene, tekel, facim. Deus escreveu, mene, mene, tekel, facim. Chama Daniel pra escritura traduzir. Chama Daniel pra escritura traduzir. Meni, divide. Oh, glória. Irmão, esqueci do louvor, viu? Não vou cantar. Porque não esqueci, é uma palavra bíblica. Deus me deu esse louvor. É sobre o livro de Daniel, né, que está ali falando sobre a mão misteriosa, né? Quando Deus se revela ao rei. E eu esqueci agora das palavras, e eu não gosto de falar palavras que não está escrito na Bíblia. Mas outro dia eu louvo esse hino. Viu, meus queridos?
A palavra está com o pastor José Fernandes. Louvado seja Deus, meus irmãos, toda a pessoa que está passando esse processo de câncer, ele fica com esse problema de memória, né? Não é só a irmã Inês não, tá? Mas logo, logo, Jesus vai restaurar. Cremos no poder do nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, creiam na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele é fiel Jesus. e Ele é poderoso para nos dar vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Quero aqui louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que adentraram, né? Nossa irmã Lima Santos, agora eu vi que é uma irmã, né? Carminha, né? Nossa irmã Lima Santos, nossa irmã Ivanilda, nosso irmão Gabriel, enfim, todos os irmãos que estão conosco aí, participando do trabalho do Senhor. Deus te dê graça, te ajude, que você tenha uma noite abençoada na presença do Senhor e uma quinta-feira aí gloriosa do nosso Deus. Nosso irmão Manuel Henrique, Deus abençoe sua vida no nome de Jesus, sua esposa e toda a sua família. Querido e eterno Deus, Aleluia, Jesus. em nome de nosso Senhor Jesus, meu Pai, te louvo, Senhor, Oh, glória. te exalto, ó Deus, e te glorifico, porque tu és fiel. Oh, Espírito Deus Santo, amado e Aleluia, poderoso Jesus. Senhor, te pedimos que o Senhor abençoe a cada um dos presentes, ó Deus, concedendo-lhes a tua graça, abençoando, ajudando e fortalecendo a cada um, Senhor. Deus maravilhoso e eterno, é o nosso pedido e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos possam dizerem amém. Amém, Jesus. Deus abençoe os irmãos. Amém. Não se esqueçam de entrar lá no canal. Canal Jesus, a fonte que salva. Te inscreve lá, dá o teu like. Nos ajude a evangelizar. Precisamos cumprir aí a meta para que possamos fazer a transmissão simultânea. E com certeza no YouTube vai ser melhor para você, mas será mais confortável, né? Então preciso da sua ajuda. Entra lá, te inscreve e Deus será glorificado por isso. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor. Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar da frente.